Fala meu amigo, alô minha amiga, neste vídeo a gente vai aprender a manipular vetores dentro do RStudio. Então já vai clicando aqui embaixo no like, compartilha este vídeo, se inscreve no nosso canal para a gente continuar crescendo e alcançando mais pessoas. Ativa o sininho para que você fique ligado nos próximos vídeos que serão lançados. Então vamos que vamos! Então continuando a nossa aula anterior, vamos agora falar brevemente sobre três valorizinhos mágicos aqui na linguagem R que precisam ser compreendidos de antemão. A gente vai falar sobre o zero, sobre o NA e sobre o No. Esse No aqui, ele vai ser bem comum, quem trabalha com SQL, com outras linguagens de programação, vai conhecer bem o No. Aqui, na verdade, é null, né? Se escreve N-U-L-L, ou seja, nulo, traduzindo para o português, mas o americano pronuncia isso aqui parecido com a palavra não, chama-se no. Então, a diferença no R entre o zero, o NA e o no é que o zero, ele na realidade representa um valor, o valor zero. É um valor nulo, é um valor que não é positivo nem negativo, mas é um valor zero. Já o NA, ele é interessante porque o NA ele não significa valor nenhum. Ou seja, o NA ele vem de not applicable, não aplicável. Então a gente vai encontrar NA não só em vetores, mas em conjuntos de dados, em matrizes. A gente vai constantemente, com muita frequência, ver esse NA na linguagem R, not applicable, que na verdade são valores incertos, são valores que na sua tabela ele até vai aparecer vazio, então você pode até pensar que o que tem ali dentro é um zero ou é um valor inexistente, mas na verdade o NA ele é um valor, só que é um valor não definido. E a gente vai entender isso aqui com calma. Mas eu queria falar também sobre o No. O No, esse sim é um valor inexistente. Então nos vetores, quando eu inserir um No, e eu retornar, eu chamar esse vetor, eu vou criar aqui um vetor, vou dar um nome a esse vetor, e você vai ver que quando eu recuperar esse vetor, aquele no que eu inseri no meu vetor, ele nem vai aparecer, porque o R considera ele como um valor inexistente. Então, deixa eu aqui chamar, meu último vetor criado na aula anterior foi o V13, então eu vou criar aqui um vetor V14, e a gente já sabe como nomear, como fazer a atribuição, aqui das aulas anteriores, e eu vou criar aqui esse vetor. Eu não vou colocar só esses valores não, vou colocar aqui mais uns valores aqui na frente para a gente comparar. 10, 12, 0, NA e No. Então eu vou executar com o Ctrl Enter. Está criado aqui a minha variável, o meu objeto V14, e aí eu vou recuperar o meu V14, e perceba que aqui embaixo, como resultado, eu tenho o próprio 10, que eu inseri, o 12 está aqui, o 0, olha só, o 0 aparece aqui, ele é um valor. O NA, ele vai aparecer do mesmo jeitinho aqui embaixo. Observe que eu não coloquei o NA entre aspas, ou seja, o NA aqui, ele não é uma informação do tipo caractere, ele não é um texto, ele é um valor, mas ele é não definido. E o No, ele simplesmente é um valor inexistente. O R ele vai até desconsiderar o No aqui. Interessante é que quando a gente for ver as listas, é que o No aparece nas listas, mas no vetor ele não aparece. Então, para poder a gente entender melhor ainda, eu vou fazer uma operação aqui com esse V14. Eu vou pegar o meu vetor V14 e eu vou somar um número qualquer. Vou somar 5 aqui. Quando eu executar, observe que o R me retorna aqui o primeiro valor como 15, que é justamente o 10 mais o 5, o valor 17, que é justamente o 12 mais o 5, o 5 aqui embaixo, que é o valor 0 mais 5, só que o NA ele não fez nenhuma operação. Às vezes você vai pegar uma tabela e lá numa das células daquela tabela vai ter NA, e você pode pensar que aquilo ali é um zero. Às vezes você vai pensar que é um valor inexistente. Se realmente fosse um valor inexistente ou fosse um zero, as tabelas ou os elementos onde tivesse NA, se você somar com um número, ele deveria aparecer o valor que você somou aqui. Por exemplo, eu tenho NA aqui no meu vetor, somei 5. Se esse valor fosse zero, aqui eu teria 5, da mesma forma que no elemento anterior.
eu tinha 0, somei 5. 5 é o resultado. NA, se ele fosse 0, somando 5, ele seria 5, mas não, ele continua NA. Por quê? Porque como o R vê o NA como um valor incerto, um valor não definido, ele não sabe como fazer essa operação. Como é que você vai somar 5 mais um número indefinido? Se esse número indefinido fosse 10, 10 mais 5 seria 15. Se fosse 20, 20 mais 5 seria 25. Então, como ele não sabe, ele não reconhece esse valor como nenhum valor certo, então não tem como calcular, ele simplesmente retorna o NA aqui para mim novamente. E o null, logicamente, não vai retornar nada, porque o null é um número inexistente. Então, não tem como você somar 5 com um número inexistente. Você soma o 5 com um 0, mas com o NA não dá e com o null também não. Então, em vez de fazer uma soma, agora eu vou fazer uma multiplicação. Vou multiplicar por 10 e a mesma coisa. Ó. O 10 vezes 10 vai dar 100, 10 vezes 12, 120, 10 vezes 0, 0, 10 vezes NA, não há retorno, não é aplicável, é um cálculo que não vai dar para fazer. E o null também não, porque você nem vai ter um número aqui para multiplicar por 10. Então, dito isto, vamos passar para o próximo tópico, que é justamente falar sobre ordenar valores, ordenar nossos vetores. Eu vou criar aqui um vetor V15, e no vetor V15 eu vou fazer uma sequência começando de 40, indo até 50, de 2 em 2. Então está aqui, eu vou chamar aqui o meu vetor, que vai de 40 a 50. E nesse caso aqui, perceba que o meu vetor ele já está em ordem crescente. Então eu não tenho muito o que ordenar aqui. Eu até poderia ordenar na ordem decrescente, a gente vai fazer isso depois. Mas eu vou criar aqui um outro vetor V16, só que eu vou inverter essa lógica aqui. Em vez de começar em 40, eu vou começar no 50. Aliás, eu vou começar em 60 aqui. Vou começar em 60 até 40. Então, eu vou começar no 60 e vou terminar no 40. Só que se eu pedir para ele me retornar aqui esse vetor de 2 em 2, descendo do 60 para o 40 de 2 em 2, olha aí, vai acontecer um erro. Por quê? Porque o 2 é um número positivo. Eu não posso somar 2 a 60 e o número ir descendo. Então, nesse caso, eu tenho que ter um número negativo aqui. Então, eu quero que comece em 60 e vá até 40, descendo de 2 em 2. É por isso que esse 2 vai ficar negativo. E aí, observe, vou criar a variável, criei o objeto, retornei o objeto, e observe aqui que eu tenho 60 descendo de 2 em 2 até 40. Então, criei o vetor V16, mas suponha que eu quero reordenar esse vetor sem ter que criar um novo vetor. Vamos supor que aqui fosse um vetor que daria muito trabalho ou por qualquer outro motivo. Eu simplesmente quero reordenar o vetor sem ter que criar um novo vetor. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar uma função chamada sort. Sort quer dizer organizar em inglês. Eu vou pegar, dentro da função sort, eu vou aqui inserir o meu vetor, que é V16. E aí, quando eu executar, observe que o meu vetor ele foi ordenado na ordem crescente. E se for ao contrário, se eu tiver um vetor que está na ordem crescente, por exemplo, aqui o V15, está vendo? De 40 até 50 em ordem crescente. Se eu quiser inverter esse vetor, em vez de organizar ele na ordem crescente, eu quero organizar na ordem decrescente. Simples. Eu uso a função sort, seleciono lá o meu vetor V15, que está crescente, e eu vou, separado por vírgula, eu vou inserir um argumento chamado decreasing. Decreasing. Olha aí, o R até mostra para mim aqui o argumento já embaixo. E se eu não quiser ter que digitar esse argumento, eu posso simplesmente, depois da vírgula, teclar Tab, e o R vai abrir para mim aqui a lista dos argumentos possíveis que eu posso usar nessa função. E aí eu vou selecionar aqui Increasing e Tab novamente. Então já está pronto para mim e eu já posso selecionar se eu quero que a ordem venha decrescente, sim ou não. O sim ou não no R vai ser representado por true ou false, verdadeiro ou falso. Então eu estou dizendo aqui, ó,
eu quero que organizar o vetor V15, e aí eu estou dizendo aqui, se eu quero ele decrescente, então eu vou no true, ou seja, verdade. E aí, quando eu executar, ele vai me dar na ordem decrescente. Se eu colocasse aqui false, ele voltaria para a ordem crescente, porque eu estou dizendo que eu não quero que seja decrescente. O padrão é o argumento decreasing vir como falso. Então, por padrão, ele já não vai vir na ordem decrescente. Então, se você quiser mudar isso, é que precisa inserir esse argumento. Um outro detalhe importante aqui é que você não precisa digitar a palavra inteira, false. Se você simplesmente usar o F aqui, o R vai entender o F como false. E se você utilizar o true, baixa o T, sempre em caixa alta, tá? E aí ele vai executar certinho para você. E aí você pode se perguntar, mas então isso só funciona para vetores numéricos? Claro que não. Então deixa eu pegar aqui um dos vetores que a gente já criou anteriormente. Acho que meu monitor aqui tá bugando. Deixa eu pegar o vetor 2 aqui. Eu vou copiar ele aqui embaixo para poder ficar mais fácil de visualizar. Então, meu vetor 2 eu nem preciso executar, porque... Bom, preciso executar porque das aulas passadas para cá, eu acho que eu limpei aqui as minhas variáveis e o V2 sumiu. Então, eu vou executar de novo o V2. Ele foi criado aqui. E perceba que a ordem que ele está aqui, é um vetor do tipo caractere, a gente tem banana, abacaxi e manga. Então, a ordem alfabética aqui foi desrespeitada. Então, o que é que eu vou fazer para organizar? Simplesmente vou na função sort e chamo o vetor V2 e está aqui o meu vetor organizado por ordem alfabética. Se eu quiser inverter essa ordem, eu simplesmente vou em decreasing, true, executo e olha aí, ele inverteu a ordem alfabética para mim. Então, o próximo tópico que a gente vai abordar é nomeando elementos de um vetor. Então, quando a gente cria vetores, a gente pode dar um nome a cada um dos elementos do meu vetor. Por exemplo, eu vou criar um vetor novo aqui, eu vou criar um vetor 17, vetor V17, onde eu vou colocar aqui o nome dos 4 primeiros colocados de uma corrida ou de uma competição qualquer. Então, primeiro eu vou ter João. Eu vou evitar, uma boa prática é sempre evitar acentos, tio ou cedilha ou qualquer tipo de acentuação gráfica numa linguagem de programação pode te causar problemas. Lógico, com exceção daqueles sinais que são típicos, que são utilizados como ferramentas dentro da linguagem. Por exemplo, as aspas aqui, elas são necessárias para o computador entender que eu estou digitando uma informação do tipo caractere. Mas, lógico, se eu colocar aqui o tio no João, o computador vai entender. Mas aí quando a gente começar a trabalhar com coisas mais elaboradas, com funções e com gráficos, então, geralmente um acentozinho aqui pode complicar a sua vida quando o código começa a ficar longo. Então, às vezes, um errinho aqui para você achar um cedilha ou um acento circunflexo, um acento agudo, realmente causa problema. Então, é uma boa prática sempre utilizar texto sem acentuação gráfica. Então, eu vou colocar aqui João, Maria, Júlia e Marcelo. Então, observe que eu posso criar aqui o vetor, como eu já fiz anteriormente, sem problema nenhum. Só que o meu vetor aqui, os meus elementos do meu vetor, João, Maria, Júlia e Marcelo, eles não vão ter um nome, uma classificação específica. Mas eu posso fazer isso simplesmente acrescentando aqui. Ó. Deixa eu colocar, por exemplo, primeiro lugar aqui. Primeiro. Bota um sinal de igual, vai ser João. Depois da vírgula eu coloco aqui, ó, segundo, sinal de igual, Maria. Depois eu vou colocar terceiro, sinal de igual, Júlia. E eu vou dar, aqui antes de Marcelo, eu vou dar um Enter para o meu código passar para a linha de baixo para que ele não fique muito comprido aqui. Nesse caso eu até tenho bastante espaço porque eu arrastei parte do meu painel aqui para o lado,
mas se eu dividir a minha tela e continuar escrevendo, o meu código vai se esconder aqui atrás desse painel e vai complicar a minha vida. Então é uma boa prática também, sempre que o código começar a ficar comprido, você dá um Enter e continua da linha de baixo e o R vai ler sem nenhum problema, como se fosse uma linha só, ele continua a leitura na linha de baixo. Então eu dei o Enter aqui e falta eu colocar o quarto, sinal de igual Marcelo. Então, da mesma forma eu vou executar o meu vetor, e se eu chamar aqui o vetor, os meus elementos vão ser retornados do jeito que estavam aqui, João, Maria, Júlia e Marcelo, mas os nomes dos meus elementos, eles também vão aparecer aqui em cima. E estes nomes eles podem ser usados para depois eu recuperar essas informações no vetor. Aliás, não adianta de nada eu inserir um monte de informação no vetor e depois eu não conseguir recuperar essas informações. Então, esses nomes, embora eles não sejam fundamentais, a gente pode recuperar a informação também sem que os elementos sejam nomeados, mas nomeando os vetores, a gente vai ter mais uma forma, mais uma possibilidade de recuperar essas informações depois. Então, fica a dica, é muito simples nomear elementos de um vetor. Isso pode acontecer para vetores do tipo caractere ou, deixa eu ver aqui, V18, para vetores do tipo numérico também. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, A vai ser o número 1, B vai ser o número 2, C vai ser o número 3, criei o vetor V18, vou aqui chamar o vetor V18 e perceba que o primeiro elemento está aqui com seu título, o segundo elemento com título, o terceiro elemento com típico. Então, a partir da próxima aula, a gente já vai começar a recuperar essas informações nos vetores que nós criamos. Então, até agora, a gente tem aprendido como gerar vetores, como inserir, ordenar informações nos vetores. E a partir da aula que vem, a gente vai começar a realmente recuperar essas informações e a manipular, alterar as informações dentro dos vetores. Se você gostou desse conteúdo, clica aqui embaixo no like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, a gente está produzindo bastante vídeo novo, então bastante material aí para ajudar você no seu desenvolvimento profissional e compartilha com os amigos para que a gente possa alcançar e ajudar cada vez mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.